fim do segundo tempo, né? Termina o jogo e o Vasco sai aí com a derrota diante do Corinthians. O Corinthians, que no segundo tempo, o Corinthians no primeiro tempo jogou muito bem, né? E o Vasco também teve alguns lances do Vasco, mas no segundo tempo o Corinthians se acovardou mais. O Corinthians se entrincheirou atrás e o Vasco teve 72% de posse de bola, né? Então, quer dizer, o Vasco teve uma boa posse de bola, o Vasco chutou muito a gol, mas acertou, parece que de 17 chutes a gol, o Vasco acertou 6 chutes a gol. Os outros passou tudo longe, tudo fora. Então, quer dizer, o Vasco teve a oportunidade, mas não aproveitou a oportunidade. Com isso, o Vasco sai derrotado, né? O Corinthians, que vinha há muito tempo, o Corinthians não tinha uma vitória, né? Não ganhava um jogo. Hoje sai aí com a vitória, né? Que isso ajuda muito, dá um ânimo a mais, mas não foi que o Corinthians apresentou aquele bom futebol, né? Mas é porque o Corinthians soube jogar. Você vê, no segundo tempo ali, jogou durante um tempo, depois se entrincheirou atrás, só se defendendo, mais se defendendo. E isso faz muita diferença, né? Porque o time consegue manter a vitória, mas também compensação, dependendo do time que ele pegar, ele tem que jogar. Porque se não joga, acontece igual os jogos anteriores que ele perdeu. Agora, o Corinthians teve esse Matheus Bidu, que fez o gol. Para mim foi o melhor jogador em campo, né? Ele jogou muito bem. E também eu achei que teve a questão da arbitragem, prejudicou bem o Vasco hoje. Eu achei que David Oliveira, o árbitro, ele prejudicou muito hoje o Vasco, né? Principalmente no primeiro tempo. Ele é um árbitro que ele conversa muito. Ele é um árbitro que estica muito o diálogo com o jogador, né? Então, esses árbitros, o cara não pode estar dialogando muito com o jogador. Ele tem que decidir logo com o jogador. E isso ele enrola, e deu muito cartão pro Vasco, principalmente. Expulsou um jogador do Corinthians. Acho que o Corinthians também batendo muito durante o jogo, bateu muito. Então, assim, para o Corinthians, essa vitória, principalmente em cima do Vasco, que passa a ser um rival do Corinthians, né? Porque antes a rivalidade era só entre o estado ou a cidade, né? Por exemplo, no Rio, os times do Rio, era ali o Flamengo, o rival era o Vasco, o Fluminense e tal, o Botafogo. E o São Paulo a mesma coisa entre eles, mas hoje em dia a gente vê o Flamengo e Palmeiras são rivais, o Vasco, Corinthians, e assim vai, são vários times que são rivais. Então, para eles estão comemorando bastante aí em cima do Vasco, e o Vasco, o Renato Gaúcho vai ter que repensar bem esse time aí, vai ter que fazer, porque o Vasco vem aí para a Libertadores, o Renato não pode estar ali com o time, porque ele, me parece, foi suspenso pela Conmebol. E para a Libertadores, não, Sul-Americana, né? E agora para o brasileiro, né? O Vasco já perdeu alguns jogos, né? O Vasco que vinha ganhando os jogos aí, logo que o Renato chegou, né? O Renato só tinha uma derrota, né? Tinha 2 ou 3 empates e vitórias. Hoje ele perde mais uma, né? Sai com mais uma derrota no Brasileirão, mas ele vai ter que consertar esse time aí, vai ter que mudar alguns jogadores, principalmente o meio de campo do Vasco. O Vasco tem um bom meio de campo, mas o meio de campo do Vasco hoje não funcionou legal, né? Então, assim, e o Vasco também, lembrando que o Vasco jogou com um homem a mais no segundo tempo. E mesmo assim não conseguiu vencer o Corinthians. Aí isso faz muita diferença, né? Porque você com um homem a mais, né? O time com um homem a mais tem pela obrigação de vencer, porque está com um jogador a mais. Agora,
o Vasco, próximo jogo do Vasco, com certeza aí o Renato vai ter que trabalhar bastante para pôr esse time, para acertar esse time, porque o jogador do Vasco tem jogado, chuta muito fora do gol, eles erram muito o alvo, né? São poucas bolas que conseguem acertar no gol, assim, chuta muito para fora, chuta muito para cima do gol, então assim, fica complicado, né? Acho que tem que treinar a finalização, tem que estar bem afiado para poder não perder tanto lance assim. Às vezes até constrói bem as jogadas, chega bem ali, mas na hora de definir a jogada, joga para longe, chuta para fora do gol, faz muita... e isso acaba prejudicando o time. E com certeza, o Renato, a gente conhecendo o Renato, sabendo que ele é um bom treinador, ele, com certeza, o próximo jogo, ele já deve dar uma consertada nesse time do Vasco, esse time do Vasco deve jogar bem melhor do que jogou hoje.